A caridade verdadeira não busca reconhecimento. É um dom gratuito. É uma expressão da graça divina que age através de nós. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versículos do 1 ao 6 e versículos do 16 ao 18. Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Cristo nos acompanhe nesta quarta-feira em que a palavra de Deus nos convida a um exame profundo de nossas intenções e a vigilância do coração. Na primeira leitura do segundo livro de Reis, nós estamos diante de um dos momentos mais solenes do Antigo Testamento. É a ascensão de Elias. Não é uma morte comum. O texto hebraico diz que Elias foi levado ao céu num redemoinho. O termo hebraico aqui é nassá, que significa literalmente ser elevado, ser transportado. E não é apenas um desaparecimento físico, é uma transformação, uma passagem para a presença de Deus. Mas o que nos importa aqui é a relação entre Elias e Eliseu. Eliseu segue Elias e Elias lhe diz: pede-me o que queres que eu faça por ti, antes que eu seja arrebatado de junto de ti. Segundo o livro de Reis, capítulo 2, versículo 9. A palavra pedir não se entende aqui como um simples pedido, é uma súplica, um apelo que reconhece a autoridade e a graça do outro. E Eliseu responde: deixa que eu herde uma dupla porção do teu espírito. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 9. O espírito aqui não é apenas uma força imaterial. É a presença viva de Deus, a capacidade de agir em nome de Deus. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, há algo crucial aqui. Elias diz a Eliseu: pediste coisa difícil, contudo, se me vires quando for arrebatado de junto de ti, assim será para ti. Se não me vires, não será. Segundo o livro de Reis, capítulo 2, versículo 10. A condição não é arbitrária, não é arbitrária. É uma lição sobre a vigilância, sobre a guarda, a observância atenta. Eliseu deve estar vigilante, atento, presente. E quando Elias é arrebatado, o texto diz, Eliseu o via. Segundo o livro de Reis, capítulo 2, versículo 12. Ele viu, sua vigilância foi recompensada e ele recebe o manto de Elias, símbolo da autoridade profética, da missão que passa de geração em geração. Agora, passemos ao Evangelho de São Mateus. No Evangelho de hoje, Jesus nos coloca diante de uma advertência radical: guardai-vos de praticar vossa justiça diante dos homens, para serdes vistos por eles, do contrário, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está nos céus. São Mateus capítulo 6, versículo 1. A palavra grega dikaiosene, que significa justiça, não é aqui apenas conformidade com a lei. É a retidão de vida, é a prática da virtude. Mas há uma condição. A justiça ela não deve ser praticada para ser vista, para ser contemplada pelos homens. Jesus então especifica 3 práticas aqui: a esmola, a oração e o jejum. Sobre a esmola ele diz que quando fizeres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. São Mateus capítulo 6, versículo 2. A palavra grega hipócrites, ou seja, hipócrita, se origina no teatro grego. É aquele que usa máscaras que representam um papel. Veja, o hipócrita não é apenas alguém que mente. É alguém que vive uma ficção, que substitui a realidade pela aparência. E qual é a consequência? Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. São Mateus capítulo 6, versículo 2. Sua recompensa é apenas a aprovação humana, o aplauso, a glória passageira e nada mais. Mas Jesus oferece um caminho diferente. Tu, porém, quando fizeres esmola, não saiba tua mão esquerda o que faz tua mão direita, para que tua esmola fique em segredo, e teu Pai que vem em segredo te recompensará. São Mateus capítulo 6, versículos 3 e 4. Meus irmãos e minhas irmãs, a imagem parece aqui poética.
mas ela é profundamente teológica. A mão esquerda não sabe o que faz a mão direita. Significa uma ação tão natural, tão integrada ao ser, que não precisa de reflexão, de cálculo, de busca por reconhecimento. É o agir por puro amor. E sobre a oração, Jesus diz: quando orares, não seja como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. São Mateus capítulo 6, versículo 5. Veja, a oração, que deveria ser o encontro mais íntimo com Deus, é transformada em espetáculo. E Jesus prescreve: tu, porém, quando orares, entra em teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai em segredo, e teu pai que vem em segredo te recompensará. São Mateus capítulo 6, versículo 6. O quarto é o lugar mais privado, o santuário interior. É lá que a verdadeira oração acontece. E sobre o jejum, quando jejuardes, não mostreis tristes como os hipócritas que desfiguram o rosto para que os homens vejam que jejuam. São Mateus capítulo 6, versículo 16. O jejum, que deveria ser um ato de mortificação, de renúncia, é transformado em exibição. E Jesus diz: tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para que não apareça aos homens que jejuas, mas a teu pai que está em segredo. E teu pai que vem em segredo te recompensará. São Mateus capítulo 6, versículos 17 e 18. A instrução é clara. O jejum deve ser invisível aos olhos humanos, visível apenas aos olhos de Deus. Aqui está o coração da questão teológica. Há uma diferença fundamental entre agir para ser visto e agir porque se ama. A primeira é a hipocrisia, uma divisão entre o interior e o exterior. A segunda é a verdade, é uma integração total do ser. Meus irmãos e minhas irmãs, a esmola, a oração e o jejum não são práticas arcaicas, mas expressões de 3 atitudes fundamentais: a capacidade de amar o outro em sua fragilidade, a capacidade de sair de nosso isolamento para encontrar Deus e a capacidade de afirmar nossa liberdade sobre nós mesmos. Mas tudo isso é destruído pela aparência, pela busca de reconhecimento humano. A tradição patrística reforça isso. São João Crisóstomo afirma: quando fazemos nossas obras para serem vistas, perdemos a recompensa eterna e ganhamos apenas a aprovação passageira. O magistério da Santa Igreja, particularmente na encíclica Caritas in Veritatis, do Papa Bento XVI, nos recorda que a caridade verdadeira não busca reconhecimento. O texto da Caritas in Veritate fala que é um dom gratuito. A caridade é uma expressão da graça divina que age através de nós. Mas veja, há algo ainda mais profundo aqui, conectado à leitura de 2 Reis. Eliseu estava vigilante. Ele viu Elias ser arrebatado porque estava atento, presente, observante. Da mesma forma, Jesus nos chama à vigilância, não a vigilância sobre os outros, mas sobre nós mesmos, sobre nossas intenções, sobre o motivo pelo qual fazemos o que fazemos. A tradição hebraica nos ensina sobre a intenção. Não é suficiente fazer a ação correta. A intenção deve estar correta. O coração deve estar alinhado com a vontade de Deus. Quando Eliseu pede uma dupla porção do espírito de Elias, ele não pede por vaidade ou por poder pessoal. Ele pede para continuar a obra profética, para servir ao povo de Israel. Sua intenção é pura. Portanto, nesta quarta-feira nós somos convidados a examinar nossos corações. Por que nós fazemos o bem? Por que nós oramos? Por que nós jejuamos? Nós estamos buscando a aprovação humana ou a aprovação de Deus? Estamos vivendo a verdade ou a aparência? Meus irmãos e minhas irmãs, aqui está a graça. Deus vem em secreto. Ele não precisa de nossas exibições, de nossas trombetas, de nossas demonstrações públicas. Ele vê o que fazemos quando ninguém está olhando. E essa visão divina é infinitamente mais valiosa que toda a glória humana.
Peçamos na liturgia de hoje, desta quarta-feira da 11ª semana do tempo comum, que o Espírito Santo nos dê a vigilância de Eliseu, a capacidade de estar atentos ao que realmente importa. Que possamos fazer nossas obras não para sermos vistos pelos homens, mas para agradar a Deus. Que nossa justiça seja verdadeira e não aparência. Uma santa e abençoada quarta-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.